Então, gente, a gente chegou finalmente no sétimo e último sistema da fisiologia humana que a gente está estudando. E aí, que sistema é esse, né? Sistema excretor urinário. O que a gente vai estudar nesse sistema, né? Esse é o sistema que ele vai eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo, né? Então, a gente estudou vários sistemas, as funções deles, e aqui esse sistema, meio que uma conclusão, porque vai ocupar o espaço que está faltando para a gente estudar, e aí tudo meio que vai se conectar, né? Essa é a ideia. Então, gente, o sistema excretor urinário é o sistema responsável pela constante filtração e limpeza do sangue, eliminando do organismo as substâncias nocivas e tóxicas que o corpo produz cotidianamente em seu metabolismo, além de quaisquer outras substâncias que estejam em excesso, como minerais e até a própria água, para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico do corpo humano. E aí uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, é o seguinte: às vezes aparece a palavra homeostase pra gente, né? Homeostase. Vou até escrever aqui no chat. O que é essa palavra homeostase? É isso aqui, é o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico do corpo humano. Essa palavra parece uma outra, né? Lembra um pouco a palavra hematose, mas não tem nada a ver, são só palavras parecidas, né? Eu acho até que algumas pessoas não confundem, mas algumas podem confundir, então por isso que eu estou fazendo a distinção, tá? Hematose é o quê? É a respiração pulmonar nos alvéolos, né? Como a gente viu. Homeostase quer dizer o equilíbrio hidroeletrolítico do sangue. O que é equilíbrio hidroeletrolítico? Eletrólito, ou seja, eletrolítico, quer dizer os minerais, são sais minerais. Cada mineral é um eletrólito, né? Então, ferro, zinco, potássio, sódio, etc, né? Quando a gente quer dizer o equilíbrio, a gente quer dizer o seguinte: eu não tenho nem excesso, nem falta de sódio, nem excesso, nem falta de zinco, nem excesso, nem falta de potássio e assim por diante. Então, se procura uma homeostase, se procura o equilíbrio dessas substâncias no sangue, né? E uma das formas de controlar esse equilíbrio, uma forma sensacional de controlar esse equilíbrio, é o sistema urinário. Por quê? Porque se eu tiver excesso de algum mineral ou de alguma substância, por exemplo, alguma substância tóxica para o organismo, como a gente vai ver, amônia, ureia, ácido úrico, creatinina, essas substâncias precisam ser eliminadas, né? E quem vai eliminar é o sistema urinário, sistema excretor urinário. Então, por isso que esse sistema tem uma função muito importante no nosso organismo, beleza? E quais são as estruturas desse sistema? A gente vê aqui os rins, né? Então os rins são os mais importantes. A gente vê que chega artérias aos rins, né? Levando o sangue para ser filtrado, e depois saem, né? Aqui o azul é o sangue venoso, né? Que está saindo dos rins, com esse sangue que já foi filtrado e levando de volta lá para o coração, né? E aí o que acontece? No meio dessa filtração, vai ser retirado da artéria renal, vai ser retirado ali daqueles capilares que estão passando dentro dos rins, as substâncias em excesso, as substâncias que o organismo não está precisando, e também as tóxicas, e vão sair aqui pelos ureteres. São 2 ureteres. Esses ureteres agora vão chegar na bexiga, a bexiga vai armazenar essas substâncias, né, que aqui já é a urina, que a gente chama, e aí, por finzinho, a gente tem a uretra, né, que vai jogar aí para fora a urina, vai descartar a urina aí pela uretra, beleza? Então, esse é o sistema: rins, 2 ureteres, a bexiga, que armazena a urina, e a uretra. Os mais importantes são os rins, que a gente vai estudar como que funciona esse processo de produção da urina, como que a urina é produzida a partir do sangue, né? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Primeiro, a gente precisa ser um pouco conceitual, né? O que é excreção e por que esse sistema é chamado de sistema excretor urinário, né? Primeiro é importante a gente separar algumas coisas, né? Quando a gente fala excreção, existem vários sentidos para a palavra excreção. Mas aqui a gente está falando de excreção no sentido de eliminação de excretas, eliminação de toxinas, eliminação de catabólitos, também uma outra palavra que a gente pode usar, né? O que são catabólitos? A gente sabe que já ouviu falar que o metabolismo do corpo, ou seja, todas as nossas reações químicas que nós fazemos,
ou são de construção ou de destruição. Ou eu crio moléculas maiores, ou eu quebro moléculas maiores em moléculas menores. Anabolismo é o que constrói, catabolismo é o metabolismo que destrói. No metabolismo que destrói, eu acabo gerando resíduos, né, que precisam ser eliminados, principalmente quando eu faço o catabolismo das proteínas, quando eu quebro as proteínas, né? Nesse processo, eu acabo gerando principalmente amônia, ureia e ácido úrico, que são as principais excretas nitrogenadas que a gente precisa eliminar do organismo. Mas vamos ver com calma aqui. Essas toxinas, essas excretas, não são só as que são resíduos das proteínas, ou seja, não é só a ureia, não é só a amônia e etc. A gente também tem outras substâncias, por exemplo, o próprio CO2, o próprio gás carbônico, ele é uma toxina que o nosso corpo está produzindo o tempo todo, né? É um resíduo da respiração celular que precisa ser eliminado. Então também o CO2 é uma forma de toxina. Só que o CO2 ele não vai ser eliminado pelos rins. Tem um sistema próprio para eliminar o CO2, que é qual? O sistema respiratório. A gente já pode até dizer que o sistema respiratório ele tem duas funções. Ele tem uma função que é a de nutrição do organismo com oxigênio, então ele nutre o organismo com oxigênio, ele traz o oxigênio para o organismo, mas ele tem uma função tão importante quanto essa, que é a função excretora. Qual que é a função excretora do sistema respiratório? É excretar o CO2, o gás carbônico, que é uma excreta também. Não é uma excreta nitrogenada, porque ele não tem nitrogênio na sua composição, mas ele é uma excreta, né? E ele é resultado do metabolismo dos carboidratos. Por que dos carboidratos? Porque ele é resultado da respiração celular. A respiração celular não é glicose mais O2 vira gás carbônico e água? O que é isso? Significa que a respiração celular é a quebra do carboidrato, a quebra da glicose. Então, no metabolismo dos carboidratos, eu acabo gerando como resíduo o gás carbônico. E esse gás carbônico precisa ser eliminado. Nas proteínas é diferente. Quando eu estou nos processos quebrando as proteínas, o que eu vou liberar, como as proteínas são substâncias que têm nitrogênio na sua composição, por causa do grupo amina, né? No aminoácido tem um grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Esse grupo amina que tem nitrogênio, na hora que ele vai ser decomposto, ele acaba soltando aí moléculas tóxicas de amônia e ureia que precisam ser eliminadas do organismo, né? Então, aqui a gente vai ter as excretas nitrogenadas que são eliminadas pelo sistema urinário. Um outro exemplo também é o sistema tegumentar. Também tem uma função excretora. O que é o sistema tegumentar? É a pele. Tegumento é pele, né? Então, cutâneo quer dizer pele, tegumentar quer dizer pele, epidérmico quer dizer pele. Então, várias palavras aí similares, beleza? Como que a pele tem função excretora? Como que o sistema tegumentar, que é um sistema que a gente não chega a estudar com detalhes, né? Mas é um sistema interessante também, o funcionamento da pele. Como que ele funciona, né? Ele tem glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor, né? Aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que isso funciona, né? Aqui tem um ducto ligado a uma glândula sudorípara, né? A uma glândula que produz suor, e o suor também vai eliminar do nosso corpo, né? Água, NaCl, sal, se tiver em excesso também, e também um pouco de ureia, né? Acaba eliminando. Mas a grande maior parte da ureia eliminada é pela urina. Aqui é pouca, bem pouca ureia, beleza? Então, aqui a gente está vendo como é que isso vai funcionar. O sistema tegumentar, ele não só elimina toxinas, não só elimina substâncias que estão em excesso pelo suor, mas ele também cumpre uma outra função. É por isso que eu estou colocando isso aqui, que é a função da regulação da temperatura corporal, né? Então, é uma função muito importante, essa função de regulação da temperatura. A gente viu que os animais mamíferos e as aves são animais endotérmicos. O que isso significa? Que eles produzem o próprio calor e tentam manter sempre a temperatura no mesmo patamar. Esteja o ambiente externo frio ou quente, a gente tenta sempre manter a nossa temperatura aí em torno de 35, 36, 37 graus. E a nossa transpiração, né, é uma dos principais modos da gente conseguir regular essa temperatura corporal. Por quê? Porque quando eu
suo, quando eu consigo colocar essas coisas para fora, o que acontece? As gotas de suor que são formadas, para elas evaporarem, elas acabam dissipando energia, porque a água ela precisa de energia para ela conseguir se transformar em vapor, para ela evaporar, digamos assim, né? E aí ela acaba pegando essa energia do corpo, né, esse calor do corpo, e usa para sua evaporação. É por isso que quando está muito quente, o nosso corpo começa a suar, né, para evitar um superaquecimento do nosso organismo. Se a gente não suasse, é possível que o nosso organismo superaquecesse, né, por causa do calor. Então iria ir para 38, 39, 40 graus, a gente ia ter febre, né? Mas a regulação da temperatura corporal impede isso. Então a gente começa a suar bastante para quê? Para conseguir manter nossa temperatura estável. A gente dissipa o excesso de energia térmica com o suor, que ele, para evaporar, vai precisar pegar a energia térmica do nosso corpo para conseguir evaporar. Beleza? Então é isso que a gente está vendo aqui. Formação do suor, né, a gota de suor, como que ela está levando, precisando de energia, pegando a energia do nosso corpo e dissipando para fora com a transpiração. Beleza? Aí o que acontece é o seguinte, então a gente está vendo que, na verdade, se eu falar sistema excretor, eu tenho alguns sistemas excretores, na verdade. O sistema respiratório pode ser um sistema excretor, porque excreta o gás carbônico, né, no ar exalado. O sistema tegumentar é um sistema excretor, porque vai eliminar o suor, que também tem excreções, né, que é pela pele, pelas glândulas sudoríparas. E o sistema urinário também é um sistema excretor, porque ele vai eliminar a urina, a água, a ureia e sais minerais, pelos rins. E por que eu falo sistema excretor urinário, então? Tecnicamente, então, a gente teria pelo menos 3 sistemas excretores. Só que como a excreção mais importante do nosso corpo, assim, em termos de excreção mesmo, ou seja, de eliminar, eu quero eliminar as toxinas, a grande maior parte é pela urina mesmo. Então, ele é o maior dos sistemas excretores. Então, por isso que se aparecer em alguma prova só a palavra sistema excretor, vocês não precisam nem ter muito esforço para identificar qual deles que a prova está falando. Por quê? Porque se eu falo só sistema excretor, eu estou me referindo ao sistema urinário, beleza? Porque ele vai ter a maior função excretora do nosso organismo. E aí a gente precisa só diferenciar algumas coisas, gente. Qual a diferença de excreção para secreção e para defecação? Excreção, então, a gente já viu o que é. É a eliminação de excretas, catabólitos, resíduos do metabolismo, resíduos das reações químicas internas do nosso corpo. Beleza? Secreção é o quê? Secreção é a eliminação de uma substância pelas células para dentro do nosso próprio corpo, não necessariamente para fora do corpo, né? Essas substâncias têm um papel a cumprir, então uma secreção tem uma missão. A excreção normalmente não tem uma missão, a missão é eliminar a toxina. A secreção não, por exemplo, a lágrima. A lágrima não é uma excreção, eu não estou querendo eliminar uma toxina do corpo. A lágrima ela cumpre uma função, né, de lubrificação dos olhos e tal. Então não estou querendo eliminar alguma coisa tóxica do meu organismo. Então hormônios são secreções, lágrima, saliva, sebo, né, que é o também das glândulas sebáceas da pele, que lubrifica os pelos, né? O leite é uma secreção, então todos são secreções que têm funções a cumprir, não são excreções, não é eliminação de toxina, beleza? E aí a outra coisa importante que a gente precisa separar, que às vezes a gente popularmente chama de excreção, né? Então, inclusive é muito comum, né? Popularmente a gente ouvir excreção no sentido de fezes, mas tecnicamente fezes não são excreção. Por que fezes Estou perguntando aqui, pode ser também associado a como adicionar algo a algum lugar? Quando eu penso em secreção, eu penso isso. Não sei se isso vale para todos os casos, né? É quando tem uma função a ser cumprida, uma função que não é só de eliminar alguma coisa. É uma função, às vezes, para até a substância ser reabsorvida, né? Então, hormônios, por exemplo, às vezes são reabsorvidos pelo próprio organismo, né? E assim por diante. Não tô querendo eliminar alguma coisa tóxica,
beleza? Defecação, que é a eliminação das fezes, por que no sentido técnico não é excreção? Porque as fezes, na verdade, elas nem entraram para valer no nosso sangue, né? O que são as fezes? As fezes são o que restou do alimento que a gente está comendo que não foi absorvido. É simplesmente o resíduo da digestão mesmo, né? Então, ela nem sofre reação química no nosso organismo. Ela nem chega a passar por sangue. É bem diferente das excreções, bem diferente das excretas. Por quê? Porque as excretas são resultado do metabolismo interno das células do nosso corpo. Ou seja, essas células já houve absorção, passaram substâncias para o sangue, seja pela via respiratória, seja pela via digestória, entraram substâncias no organismo, essas substâncias chegaram até as células como fábricas que são e estão funcionando o tempo todo, né, mexendo com carboidratos, mexendo com proteínas, acabam gerando esses resíduos, né, da fábrica que precisam ser eliminados o tempo todo, né? Esses resíduos do metabolismo das células que a gente chama de excretas. Uma coisa que nem chegou a entrar para valer no sangue ou chegou nas células não é uma excreta, né? Não chega a participar das reações químicas internas do nosso organismo. É o caso das fezes, só é o que sobra, né? Da digestão. Não são propriamente resíduos do metabolismo das células, mas resíduos da digestão que nem foram absorvidos ou chegaram até as células do corpo. Beleza? Se ficou um pouco confuso, aqui tem um esquema um pouco comparativo para a gente ver, né? Então, a gente tem um alimento, ingerimos pelo sistema digestório. No sistema digestório, lá no intestino delgado, principalmente, a gente viu que tem a absorção. Então, algumas substâncias são absorvidas, né? A microunidade dos carboidratos, que é a glicose e os outros monossacarídeos, a microunidade das proteínas, que são os aminoácidos, as subunidades dos lipídios, que são ácidos graxos e glicerol. Aí temos as microunidades dos ácidos nucleicos, que são os nucleotídeos, né? Todas essas substâncias são absorvidas, assim como os micronutrientes, né? Sais minerais, vitaminas, a água, tudo isso vai ser aí absorvido no intestino delgado. O que não foi absorvido, substâncias não absorvidas, são as fezes que vão embora, né, pelo ânus. Isso é a defecação, beleza? Isso é a liberação e eliminação das fezes. Agora, essas substâncias foram absorvidas, vão para o sangue. O sangue vai levar essas substâncias para as células do corpo. Lá, essas substâncias podem ser quebradas, unidas ou transformadas em outras. Isso que é o metabolismo celular. Nesse metabolismo, agora, eu vou ter resíduos, né? Restos do metabolismo inúteis e tóxicos para o corpo que devem ser eliminados. Os principais desses restos do metabolismo são quais? São as excretas nitrogenadas, amônia, ureia, ácido úrico e creatinina, que são subprodutos do metabolismo das proteínas, quando eu estou mexendo com proteínas, com aminoácidos, que são essas excretas são eliminadas pela urina e pelo suor, né? E temos as excretas não nitrogenadas, a principal delas é o gás carbônico, subproduto do metabolismo dos carboidratos, da respiração celular, como a gente viu. Eu quebro a glicose junto com o oxigênio, os resíduos são gás carbônico e água. Esse gás carbônico agora vai ser eliminado pelo ar exalado. Então aqui a gente está vendo como é diferente uma excreta, como ela passa por dentro do corpo de uma forma que as fezes não passam, né? Então, por isso que é um conceito um pouco diferente, o conceito de defecação e o conceito de excreção, beleza? Aí, além disso, aqui também coloquei para diferenciar, né? A gente tem aqui, no metabolismo, podem ser criadas substâncias que vão ser secreções, que vão ser enviadas para fora da célula para cumprir uma missão externa. Por exemplo, hormônios, as enzimas, etc., que não são excretas, são secreções, beleza? Que tem uma função a cumprir dentro do próprio organismo ou para o próprio organismo, que não é eliminação de toxinas, beleza? Então aqui a gente consegue ver como que os conceitos se diferenciam. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, as principais excretas nitrogenadas do nosso organismo, então a gente viu que temos amônia, ureia, ácido úrico e creatinina. Dessas quatro, a creatinina aí é a menos importante, só vocês saberem que ela existe,
que é uma excreta nitrogenada que tem no nosso corpo que precisa ser eliminada, isso basta, beleza? Agora, as outras 3 são mais importantes, a gente precisa lembrar bem delas, inclusive um pouco que a gente falou delas no primeiro semestre, quando a gente estudou os animais. Então, a gente tem aqui amônia, ureia e ácido úrico. Qual é a diferença entre elas? A gente consegue organizar elas da mais tóxica para a menos tóxica. Ou seja, a que é mais tóxica, ela precisa de mais água para ser dissolvida, para causar menos dano para o organismo, até a sua eliminação. A que é menos tóxica precisa ser dissolvida em menos água, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. A amônia, ela é a mais tóxica, é a que necessita de mais água para ser dissolvida. Ureia é a intermediária, ela não é nem a mais tóxica nem a menos tóxica, ela é meio tóxica, digamos assim. Ela necessita de um pouco de água para ser dissolvida. E aí temos o ácido úrico, que é a menos tóxica de todas e, portanto, a que precisa de menos água para ser dissolvida. E aí, os animais que a gente viu no primeiro semestre, aqui está só uma pequena revisão, né? Os animais, normalmente, que têm mais água à sua disposição no seu habitat, no seu ambiente, no seu ecossistema, são aqueles que podem ter uma excreta mais tóxica. Por quê? Porque eles têm tanta água disponível que a água não é um problema para eles, né? Então, eles podem ter a excreta mais tóxica, que é a amônia, que eles vão ter bastante água entrando no organismo o tempo todo, que pode dissolver muito bem essa amônia, sem precisar converter ela em substâncias menos tóxicas. Mas nós, animais terrestres, não podemos nos permitir esse luxo, porque não temos tanta água disponível assim. A gente precisa ficar sempre bebendo água, bebendo água. A gente não vive já na água que nem os peixes, né? Então, a gente vai adotar essas outras substâncias aqui que são menos tóxicas. Só que para isso a gente vai precisar converter a amônia, que quando a gente está mexendo com as proteínas, no metabolismo das proteínas no organismo, a gente gera a amônia. Se eu não quero que a amônia seja a minha excreta nitrogenada, que vai ficar percorrendo o meu corpo, meu sangue inteiro até ser eliminada pelos rins, eu preciso converter ela ou em ureia ou em ácido úrico, né? E é isso que nós vamos fazer no nosso fígado, beleza? O nosso fígado é o grande desintoxicador do corpo, né? É o grande órgão desintoxicador, é o fígado. E assim como ele vai nos desintoxicar quando a gente toma remédios muito fortes, quando a gente toma, ou até no uso de entorpecentes, álcool, sempre o primeiro alvo é o fígado, porque ele é o grande desintoxicador. Então, se a gente trouxer muita toxina para dentro do corpo, quem vai ser sobrecarregado é o fígado, é o primeiro órgão a dar algum sinal aí de que está com algum problema. E não à toa, ele não só vai cuidar da gente quando a gente está inserindo alguma toxina externa, mas também as próprias toxinas internas que o nosso corpo gera naturalmente, é o fígado que vai nos desintoxicar. Então, a amônia, ela é gerada por quase todas as células do corpo, né, que estão fazendo síntese de proteínas, ou quebrando proteínas, e mexendo com aminoácidos. Nesse processo, as células todas vão estar liberando amônia, jogam amônia para o sangue. Esse sangue, quando passar pelo fígado, o fígado vai pegar essa amônia e vai converter ela numa substância menos tóxica para o nosso organismo, que é a ureia. Então, eu já estou adiantando, nós, seres humanos, somos animais ureotélicos. O que isso significa? Que nós não excretamos nem amônia, que é a mais tóxica, e nem ácido úrico, que é a menos tóxica. Nós excretamos essa substância intermediária, que é a ureia, né? Então, a amônia, que é liberada por todas as células no fígado, vai passar pelo ciclo da ureia, que a amônia vai ser convertida em ureia, né? Então, é esse o processo. Nos mamíferos, a maior parte da amônia produzida no metabolismo das proteínas é levada pelo sangue até o fígado, onde ocorre o ciclo da ureia, e lá ela é transformada em ureia, que é menos tóxica. Por isso, a principal excreta de nossa urina é a ureia. Se a gente for olhar a nossa urina, a principal excreta nitrogenada que a gente vai ver é a ureia. Também sai um pouco de amônia. Nenhum animal ele vai ser 100% amoniotélico, ureotélico ou uricotélico. Nenhum animal é 100%. Sempre que a gente vai ver, vai ser assim, 40% ureia, 20% amônia, 30%, 40% ácido úrico. Vai ser sempre
né, uma gradação. Só que sempre, normalmente, tem alguma que predomina. Em nós, por exemplo, a que predomina sobre as outras é a ureia. A gente excreta muito mais ureia do que amônia e ácido úrico. Por quê? Porque a maior parte da nossa amônia é convertida pelo fígado em ureia antes de ser eliminada pelos rins, beleza? Mas acaba saindo um pouquinho de amônia também. Então é isso, gente. E aqui sobre os animais, só para a gente lembrar, então o habitat tem muito a ver com isso, né? Se o animal vai excretar amônia, ureia ou ácido úrico. Mas pensando mais nos vertebrados, né? Que às vezes cai bastante questão sobre isso. Quais são, vamos olhar só um pouco mais específico, quais são os animais que excretam cada tipo de substância? A amônia, então, normalmente são a grande maioria dos peixes, né? Então, os peixes agnatos e os peixes ósseos e também os girinos, né? Que são a fase larval dos anfíbios. Como a gente viu, os anfíbios, eles são uma classe de transição. A fase larval deles é na água e a fase adulta é na terra, né? Na fase larval, eles são muito similares com um peixe. Então, um girino, ele vai funcionar de uma forma muito parecida que um peixe, também nesse aspecto excretor. Ele vai excretar amônia na fase de girino, só que na fase adulta do anfíbio, ele vai excretar ureia, né? Então, a gente vê que até ele transitando para o meio terrestre, também a forma de excreção dele vai mudar, porque ele vai ter menos água à sua disposição, né? Indo para o ambiente terrestre. Na ureia, a gente tem os peixes condríctios, que são os cartilaginosos, então tubarão, arraia, etc. Ou seja, são a minoria dos peixes, são a grande minoria, então 95% dos peixes estão aqui, que são os ósseos, são a grande maioria dos peixes que a gente conhece, e eles são amoniotélicos. Então, na dúvida, gente, peixe em geral excreta amônia por causa da água, né? A única exceção são os cartilaginosos, tubarão, arraia, quimera e cação, são esses quatro, que vão excretar a ureia, beleza? Aí os anfíbios adultos também excretam ureia, e nós mamíferos também excretamos ureia. Os animais que são os mais secos, digamos assim, os que precisam de menos água para dissolver as suas toxinas, são insetos, aves e répteis. Aqui os insetos estão fora dos vertebrados, mas só para vocês saberem que às vezes é alvo de questão também. Então, artrópodes em geral, e os insetos principalmente, excretam aí ácido úrico, beleza? Principalmente os terrestres, né? Os aquáticos aí vai ser um pouco diferente. Mas os insetos, que na sua maioria são terrestres, né? Vão excretar ácido úrico, assim como aves e répteis. Às vezes vocês podem me perguntar, no primeiro semestre a gente viu que mamíferos, aves e répteis, está todo mundo muito pertinho ali, né? Mamíferos, aves e répteis, para valer, são todos répteis, né? Quem está estranhando isso que eu estou falando, dá uma olhada depois lá nas aulas de cordados, beleza? Ou na revisão, que na aula de revisão a gente viu isso bem. Por que nós, mamíferos, nos diferenciamos aí dos nossos irmãos, aves e répteis? Que somos todos répteis, afinal. Mas por que a gente se diferencia? Por que meio que a gente volta para uma condição anterior, que era a condição dos anfíbios adultos, de excretar ureia? Existem várias teorias, né? Mas a ureia é uma substância intermediária. Os animais terrestres, em regra, eles excretam ácido úrico, porque eles têm menos água disponível. Mas alguns biólogos, eu já ouvi falarem, que uma hipótese pela evolução, a gente acabou excretando ureia, é que, de alguma forma, o nosso ciclo de vida, ele lembra um pouco o ciclo de vida dos anfíbios. Por que isso? Os anfíbios, eles têm a fase larval na água e a fase adulta na terra. Nós, seres humanos, não temos fase larval, a gente tem só a fase embrionária, como qualquer outro animal também tem. A gente não tem desenvolvimento indireto, que a gente tem primeiro um formato, depois a gente passa por uma metamorfose. A gente não passa por metamorfose nenhuma. Mas, existe alguma semelhança no nosso processo de crescimento. Por quê? Porque a gente passa 9 meses no útero materno, ou seja, em um ambiente que tem água, e o resto da nossa vida na Terra. Então, alguns biólogos dizem que talvez por causa disso,
existe alguma semelhança com o girino também, que tem a sua parte da vida na água e a sua parte da vida na terra. E talvez por causa disso, a gente, assim como os anfíbios, acaba excretando a ureia, que é uma substância intermediária entre os animais aquáticos e os animais terrestres, né? Mas isso é mais curiosidade. O importante é lembrar, somos ureotélicos. Nós, mamíferos, somos ureotélicos, e nisso nós nos diferenciamos dos nossos irmãos aves e répteis, que excretam ácido úrico. Beleza? De qualquer forma, a gente está bem distante dos animais aquáticos, que excretam amônia. Tudo bem? Agora vamos para os rins mais específicos. Aquilo foi mais uma revisãozinha dos animais. Inclusive, na lista, gente, que eu adicionei no Drive, na lista tem alguns exercícios que são de animais. Então, diferente das outras listas, que eu coloquei só fisiologia humana mesmo, nessa lista eu coloquei alguns exercícios também com excreção nos animais, porque a gente vê que tem vários paralelos, né? Então, várias conexões que a gente pode fazer. Tá uma lista bem legal, tá? De sistema excretor urinário. Recomendo bastante para vocês darem uma olhada lá depois, com questões de excreção nos animais e excreção nos seres humanos. Só exercício de alto nível. Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp e assim por diante. Beleza? Agora vamos olhar um pouco mais para os nossos rins. Como que é a estrutura dos nossos rins? A gente tem aqui, a gente consegue ver cada um dos nossos rins, algumas estruturas. Então a gente viu que chega a artéria renal, né? Então as artérias renais chegam para os dois rins, levando o sangue que vai ser filtrado. E aqui temos a veia renal, que vai pegar o sangue que já foi filtrado. E a subtração entre uma e outra, o que fica no rim, dentre o que a artéria traz e o que a veia vai levar embora, vai ficar no rim boa parte do que estava naquele sangue, que é o que é filtrado, que vai ser eliminado, né? E isso que vai ser eliminado vai ser a urina, que vai sair aqui pelo ureter lá para a bexiga, né? Isso que a gente viu. Agora, além disso, a gente tem o quê no rim? Então a gente consegue ver, né? Normalmente quando a gente tem um órgão, a gente consegue ver que um órgão tem a sua zona cortical, ou seja, o córtex daquele órgão. O que é o córtex? É a camada mais externa, mais superficial do órgão. Córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? É a parte mais superficial, a parte mais externa do cérebro, em oposição à medula. Medula é a parte mais interna, né? Então, medula espinhal é a parte mais interna da nossa coluna vertebral. Medula óssea é a parte mais interna dos nossos ossos, né? Que produzem aí as células sanguíneas na medula óssea. E a gente também nos rins vai usar esses termos, córtex e medula. Então, o córtex é essa parte mais externa do rim e medula é a parte mais interna do rim. Então, é isso que a gente está vendo, ó. Aqui, o rim ele vai ser organizado em várias pirâmides, né? Todas essas pirâmides, como a gente está vendo aqui, é assim que vai ter a filtração do sangue para gerar urina. Então, essas pirâmides, elas têm uma parte mais medular, que é a parte mais interna dessas pirâmides, e tem uma parte mais cortical, né? Essas pirâmides. Essas pirâmides são chamadas de pirâmides renais ou pirâmides de Malpighi, né? Esse nome Malpighi aparece bastante quando a gente estuda estruturas excretoras, nos rins, também nos insetos tem os túbulos de Malpighi e assim por diante, né? Mas o nome mais atual é pirâmide renal. Então a gente tem aqui a pirâmide renal, né? Então a parte mais cortical, a parte mais medular. Aqui, quando já está chegando para formar o ureter, a gente chama de pelve renal, é onde se reúne a urina produzida pelas diferentes pirâmides renais. Aqui é a pelve renal, beleza? E em volta, né, a capa que reveste os rins, a gente chama de cápsula renal, beleza? Então, essas são as estruturas que a gente precisava ver no plano macro dos rins. Então, a gente está vendo aqui como é que funciona, né? Aqui as pirâmides renais. Dentro das pirâmides renais é que vai acontecer a produção da urina e a gente vai ter estruturas bem pequenas que vão ser as principais responsáveis por esse processo. É isso que a gente vai começar a ver agora. Aqui só mais do mesmo, né, as mesmas imagens, aqui a gente consegue ver,
beleza? Como é que funciona? As pirâmides renais, por elas, né? Então, a gente viu que está chegando ali a artéria renal. Essa artéria renal, ela vai se ramificar em vários capilares, e muitos, milhares de capilares, que vão se enroscar nas pirâmides renais. Por quê? Porque é lá nas pirâmides renais que vai sair desses capilares o que precisa ser eliminado, né? E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, dentro das pirâmides renais, a gente vai ter pequena. Olha aqui, ó. Aqui tem o zoom de uma pequena pirâmide renal. Aqui a zona mais medular da pirâmide e aqui a zona mais cortical, a zona mais externa. A gente vê que se a gente ampliar bastante, pegar num microscópio para ver, a gente vai ter pequenas estruturas dentro dessa pirâmide renal que vão ser as unidades funcionais dos rins, ou seja, são as unidades da fábrica. É a unidade de fábrica que vai produzir a urina. O nome que a gente dá para essas pequenas unidades que a gente só consegue ver no microscópio é néfron. Então, o néfron é a unidade funcional dos rins. Quantos néfrons vocês acham que tem em um rim? Alguém consegue chutar? Aqui a gente consegue ver mais ou menos. É esse tubo, esse tubinho aqui, ó. Tá vendo? Cada tubinho desse aqui e desce, cada tubinho desse aqui, que é um embolado e desce, é um néfron. E como a gente está vendo, eles se reúnem todos aqui no cálice renal, que é o topo da pirâmide, né? Aqui está invertida a pirâmide. Se reúnem aqui no cálice renal para ir para a pelve renal e depois ir embora pelo ureter, essa urina para ir para a bexiga, né? Então, cada um desses embolados aqui com esse tubo que desce é um néfron. Quantos néfrons vocês acham que a gente tem em cada rim? Alguém tem alguma ideia? Quer chutar? Chuta aí, gente. Mais de 1009. Nossa, um pouco específico isso aí, tá tudo bem? Ok. E aí, gente? Mais de 1009. O que mais? Alguém dá mais? Mais de 2000. Alguém dá mais? 2150. Bem específico também. 3000. É mais. Mais de 3000. Quem dá mais? 19.990. Tem mais? Pode dar mais. 1 bilhão? Tá, agora vocês exageraram um pouco, menos. A gente tem cerca de 1 milhão, né? Eu já ouvi em alguns lugares que a gente tem cerca de 1 milhão de néfrons, né? Ou seja, vocês verem aqui, nossa, isso aqui parece... Quando a gente olhar para os rins como um todo, é muito néfron, né? E são estruturas microscópicas mesmo. Então, olha como é complexo o mecanismo da nossa filtração. A gente tem 1 milhão de néfrons nos rins, onde cada néfron passa um capilarzinho sanguíneo que vai ficar trocando substâncias com esse néfron, com o túbulo do néfron, para conseguir formar a urina. Então, é um processo um pouco complexo, né? Aqui a gente consegue ver, ó, olha aqui o néfron, né? É essa estrutura aqui amarelada. E aí a gente consegue ver que aqui está chegando uma arteríola, ou seja, um capilarzinho está chegando aqui, mas na verdade é uma arteríola, né? E essa arteríola, ela está toda enroscada com o tecido do néfron, né? E aí depois, só depois desse emaranhado, desse enroscamento todo, que ela vai sair como veia, como vênula, na verdade, né? Uma pequena veinha que vai sair até depois saírem todas aqui pela veia renal, né? Por que ela está toda enroscada aqui? Porque é nesse enroscamento todo que vai se permitir esse intercâmbio de substâncias saindo do capilar para irem para o túbulo. Mas aqui entra um dos principais pontos da aula de hoje, gente. Antes da gente estudar o sistema urinário, a gente pode ter a impressão, talvez tendo ouvido falar pela primeira vez como que funcionam os rins e para que eles servem,
a gente pode achar que é o seguinte: então o sangue vai lá, o que precisa ser eliminado passa para os túbulos renais, passa para os túbulos do néfron, né, para esses tubos amarelos aqui, e pronto, aí o coletor leva embora e vai embora para a urina. Não está errado dizer isso, mas é uma forma simplificada, porque na verdade, esse emaranhado todos, ele não vai ter só ida, ou seja, vai para o néfron e é eliminado. Ele vai ser um processo de idas e vindas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que num primeiro momento, o capilar vai passar, a arteríola, na verdade, vai passar várias substâncias para o túbulo renal. O túbulo renal vai ficar com algumas dessas substâncias, mas vai devolver outras para o sangue. E o sangue, depois de ter passado aqui nesse primeiro momento substâncias para o túbulo, também vai mandar mais substâncias depois. Ou seja, eu tenho uma ida, uma vinda e uma ida de novo de algumas substâncias para formar depois a urina. Então é um pouco mais complicado do que poderia parecer. É isso que a gente vai começar a ver agora, beleza? Então olha aqui, ó, a estrutura do néfron. Como é que é a estrutura dele? A estrutura dele é assim, ó, ele começa aqui com a cápsula de Bowman, também chamada de cápsula glomérulo, tá? Aqui tá errado, não é R, é L. Glomérulo, tá aqui, ó. É a cápsula glomerular. Depois a gente tem o túbulo contorcido proximal, que é um pequeno enroscado aqui do néfron. Aí a gente vai ter uma alça, ó, esse 3 aqui é a alça de Henle, que chama alça de Henle. Depois vai ter mais um emaranhado aqui, que é o túbulo contorcido distal, ou seja, distante do começo. E por fim, o túbulo coletor da urina. Beleza? Então são 5 pedaços do néfron. A cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Aqui a gente consegue ver nesse desenho como que o capilar está todo enroscado no néfron, né? E o começo disso tudo está na cápsula de Bowman. O que acontece nessa cápsula, gente? O que acontece é o seguinte, aqui a gente consegue ver um pouco melhor nessa imagem. Ela é uma cápsula em formato de Pac-Man. É um Pac-Man, ó. O que esse Pac-Man está fazendo? Chega ao capilar, esse capilar, ele entra na boca da cápsula, digamos assim, e tem um enroscado lá dessa arteríola, desse capilar. Tem um enroscado lá que o néfron, a cápsula, na verdade, aperta esse enroscado. Aperta esses vasos sanguíneos que estão passando lá por dentro. É por isso que a pressão sanguínea ela é mais elevada dentro desse emaranhado aqui. Então, chega essa arteríola, a gente chama de arteríola aferente, porque ela está chegando na cápsula, e depois, ó, tem esse emaranhado aqui, e ela sai como arteríola eferente. A gente já viu essas palavras aferente e eferente em outras ocasiões. Por exemplo, no sistema nervoso, que a gente tem, né, a fibra, os neurônios que são aferentes, que são os sensoriais, eles levam a informação dos sentidos para o corpo, e os eferentes que efetivam o movimento. A gente viu isso no arco reflexo. Então, aferente é a via que vai e eferente é a via que volta, né? Então, é importante a gente se familiarizar um pouco com essas palavras, que também se aplicam aqui nesse contexto. A gente tem a arteríola aferente, que vai chegar na cápsula de Bowman, e a arteríola eferente, que sai da cápsula de Bowman. E o que a cápsula faz? Vai ter essa arteríola vai se emaranhar lá dentro, a cápsula vai apertar aquele emaranhado, aumentando a pressão sanguínea lá dentro. E se eu tenho mais pressão, vai ficar mais apertado, o que esse vaso sanguíneo vai fazer? Ele vai expulsar substâncias, né? Vai aumentar a pressão, então substâncias vão ser expulsadas para fora do vaso sanguíneo, e para fora do vaso sanguíneo, quem que está em volta é a cápsula de Bowman. Então, ela vai absorver essas substâncias que estão sendo expulsadas do emaranhado aqui, que a gente chama de glomérulo. Esse emaranhado da arteríola. Então, o glomérulo sendo apertado, né, sob pressão sanguínea,
com a pressão sanguínea elevada, ele vai acabar eliminando substâncias que a própria cápsula absorve. Então, essa cápsula aqui vai absorver algumas substâncias aqui, e o que restar no sangue vai continuar pela arteríola aferente, né? Essa arteríola aferente agora ela não vai embora ainda. Ela vai ainda se emaranhar em todo o néfron e vai continuar trocando substâncias com o néfron. Mas nesse primeiro momento aqui, a gente tem a filtração. Ou seja, várias substâncias, por causa da elevada pressão sanguínea lá no glomérulo, a cápsula vai conseguir pegar para ela. Ela vai apertar e pegar para ela e puxar para ela várias substâncias que estão no sangue. Beleza? É isso que a gente chama de filtração. No túbulo contorcido proximal, o néfron percebe que ele pegou mais coisa do que deveria. Então ele vai devolver algumas substâncias para a arteríola aferente, que continua agora emaranhada. Ele vai devolver para o sangue algumas substâncias que ele pegou na filtração. É isso que a gente chama de reabsorção renal. A principal dessas substâncias que precisa ser reabsorvida é a água, né? Então, tem bastante filtração de água na cápsula de Bowman e a gente acaba eliminando na urina bastante água. Mas se a gente eliminasse na urina toda a água que a cápsula filtra, a gente ia ficar sem água no corpo, porque é muita água. Aquela elevada pressão no glomérulo faz com que a cápsula pegue muita água do sangue, muito mais água do que precisa ser eliminada. Então essa água precisa ser devolvida para o sangue. O néfron, então, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, vai devolver essa água aos poucos para o sangue, né? Então, reabsorção no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle. Não é só a água, a gente vai ver outras substâncias que também são reabsorvidas. Aí temos o túbulo contorcido distal. Aqui, o sangue vai perceber que lá na filtração não passou para o néfron todas as substâncias que estão sendo eliminadas. Então, algumas substâncias, principalmente alguns sais minerais, vão ser agora secretados, ou seja, enviados para o túbulo distal, para dentro do néfron pelo sangue. Então, mais uma ida, né? Mas agora vai ser secretado para dentro do túbulo distal. E aí, por fim, temos o túbulo coletor, que vai coletar o resultado dessas adições e subtrações, que é a urina para excreção. Beleza? Vamos olhar, então, agora em partes cada uma dessas 5 etapas. E aí, gente, eu vou destacar para vocês o que é o mais importante. Tem bastante informação aqui, mas tem as informações cruciais. É essas que vocês precisam guardar, beleza? Então, vamos lá. Cápsula de Bowman. A gente está vendo aqui a cápsula de Bowman, que é o começo do néfron. Aqui, a arteríola aferente chegando, o glomérulo, que é o emaranhado dela aqui sob pressão da cápsula, e a arteríola aferente, que vai sair e depois continuar enroscada no restante do néfron, né? Ocorre pela alta pressão nos capilares a filtração glomerular. O que vai para o néfron aqui? A maior parte da água e micronutrientes. O que fica no sangue? Elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas. As células sanguíneas são grandes demais para passar para o néfron, para ultrapassar os poros, né? Para conseguir ultrapassar a parede dos capilares. Não existe isso, não tem, a menos que tenha uma hemorragia, um vaso sanguíneo danificado, as células sanguíneas não vão passar só porque a parede do vaso é fino, né? Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas continuam dentro do sangue. Eles não passam para o néfron, beleza? Então, as células sanguíneas, os elementos figurados, não vão passar. As macromoléculas, então grandes proteínas, grandes carboidratos, grandes moléculas de gordura, também não vão passar. São grandes demais para conseguirem ser filtradas, beleza? Mas a maior parte da água e os micronutrientes vão passar para o néfron. Agora eu pergunto para vocês, quais micronutrientes, se vocês de cara já conseguem pensar em alguns micronutrientes que não podem ser eliminados pela urina, que seria um desperdício o corpo eliminar alguns micronutrientes para a urina. Vocês conseguem pensar em alguns deles? Que micronutrientes
que seria um desperdício que a urina eliminasse? Vocês conseguem pensar em algum ou alguns? Moléculas pequenas que não podem ser eliminadas pela urina. A Vivian falou aqui, glicose. Exatamente. Ela é uma das principais. Tem uma outra muito importante, além da glicose. Qual é ela? Que é a equivalente da glicose, só que para as proteínas. Qual que é? Os aminoácidos, exatamente. Então, a glicose, que é a menor unidade dos carboidratos, ou da maioria dos carboidratos, e os aminoácidos, que são a subunidade das proteínas. Esses dois são micronutrientes, ou seja, por causa da pressão, eles são filtrados para dentro do néfron, saem do sangue, só que eles saem do sangue, assim, desesperados, porque eles falam assim, não pode ir embora na urina. Se sair glicose ou aminoácidos na urina, é um desperdício para o corpo. Então, por mais que pela pressão, como são substâncias pequenas, micronutrientes, né, subunidades de substâncias de moléculas maiores, eles acabam passando para o néfron precisa devolver a todo custo essas substâncias para o sangue. Por quê? Porque elas não podem ser eliminadas na urina. Se sair glicose ou aminoácido na urina, é porque tem algum problema. Ou é diabetes, ou algum outro problema similar, beleza? Então, a gente vai ver já nos próximos episódios o que vai acontecer para devolver essas substâncias para o sangue. Mas aqui, num primeiro momento, elas passaram para o néfron, né? Liga o alerta, né? Então, passou a maior parte da água e dos micronutrientes. Lembrando, gente, só para o aspecto conceitual, a cápsula glomerular, que é a parte do néfron, junto com o glomérulo, que é o emaranhado, se eu quiser me referir a esse conjunto, que é o par vasos sanguíneos e néfron, eu digo corpúsculo renal. É uma forma de me referir às duas coisas ao mesmo tempo. Corpúsculo renal é essa estrutura dos dois juntos, beleza? O glomérulo, que é o emaranhado da arteríola aferente, envolto pela cápsula de Bowman do néfron. Esses dois juntos a gente chama de corpúsculo renal, beleza? Mas é só conceitual. Agora vamos lá. O túbulo contorcido proximal, ou seja, esse primeiro emaranhado aqui antes da alça de Henle. Algumas substâncias retornam para o sangue. A maior parte da reabsorção ocorre aqui. Então, a maior parte da reabsorção vai acontecer aqui no túbulo contorcido proximal. O que vai ficar no néfron? A maior parte da ureia, que foi... Então, aqui, gente, a maior parte da água e micronutrientes passa na filtração glomerular. Passou glicose, passou aminoácidos, mas também passaram coisas que precisam ser eliminadas. Ureia, ácido úrico, amônia, essas substâncias também vão passar aqui para o néfron. E agora não devem retornar. Essas não devem retornar, porque são tóxicas e precisam ser eliminadas, né? Então, o que fica no néfron? Fica ureia, ficam os sais minerais que estão em excesso no corpo e fica pouca quantidade de água. Ou seja, a maior parte da água que foi filtrada na cápsula de Bowman é reabsorvida, volta para o sangue. Olha que louco isso, né? A maior parte da água que foi filtrada na cápsula de Bowman não vai para a urina. A maior parte é devolvida para o sangue. É a menor parte que vai ser eliminada na urina. Então, pensa o seguinte, sempre que vocês forem no banheiro fazer as necessidades, urinar, pensem o seguinte, se toda a água que é filtrada pela cápsula de Bowman saísse pela minha urina, vocês iam urinar 5 vezes mais do que vocês urinam. Porque é a menor parte da urina que é eliminada. A menor parte da água que é filtrada na cápsula que é eliminada. A maior parte é devolvida para o sangue, é reabsorvida pelo sangue no túbulo contorcido proximal e um pouco na alça de Henle também, né? E aí eu já dou um spoiler para vocês, na verdade eu já falei disso na aula de sistema endócrino. Por que quando as pessoas, gente, estão em alguma festa, assim, e acabam exagerando no álcool,
por que as filas do banheiro são quilométricas e as pessoas vão no banheiro de 10 em 10 minutos? Por que isso? Porque o álcool, ele inibe a produção de ADH no hipotálamo. O ADH, que é o hormônio antidiurético. Onde esse hormônio age? No túbulo contorcido proximal dos rins e na alça de Henle. É lá que ele age, o ADH. O que ele faz? O objetivo não é reabsorver, não é devolver para o sangue. O ADH, ele é o hormônio antidiurético, ou seja, ele evita a urina. O que é evitar a urina? É conseguir justamente favorecer a reabsorção renal. Quanto mais ADH eu tiver no sangue, maior a reabsorção, mais eu vou devolver água e menos urina eu vou ter. Por isso, antidiurese, antiurina. Menos água eu vou ter porque eu estou reabsorvendo mais água. Se o álcool inibe o ADH, o que vai acontecer? Eu vou ter menos reabsorção. E se eu tenho menos reabsorção, vai sair daquela grande parte da água que foi filtrada lá na cápsula, uma grande parte vai direto embora na urina. Eu vou ter menos reabsorção, eu vou devolver menos água para o sangue. Então vai sair na urina muito mais água do que deveria. Por quê? Porque eu, pelo álcool, estou prejudicando a minha reabsorção renal. Então menos água é devolvida. Então o que acontece? As pessoas, quando bebem bastante álcool, né? Em festa da faculdade a gente vê bastante isso, elas estão eliminando muito mais água e o tempo todo do que deveriam. É por isso que é importante ter moderação e, se possível, intercalar um pouco quando bebe álcool com água, para evitar a desidratação do corpo, né? Uma grande parte da sensação de ressaca que as pessoas têm é também causada pela desidratação do corpo. O corpo é muito desidratado se a pessoa bebe bastante álcool, né, em alguma determinada ocasião. Por quê? Porque o álcool inibe o ADH, que prejudica a reabsorção renal. Beleza? Então, é isso que a gente está vendo. O que fica no néfron, então, aqui? Ureia, sais e pouca quantidade de água. O que vai voltar para o sangue? Então, olha o que volta para o sangue. A maior parte da água volta para o sangue, o sódio volta para o sangue, né? Toda a glicose e todos os aminoácidos. Porque eles passaram por causa da elevada pressão sanguínea, mas precisam ser devolvidos. Então, toda a glicose e todos os aminoácidos voltam para o sangue. Quando a gente faz exame de urina, uma das coisas que eles detectam é se tem glicose ou aminoácido na urina. E se tiver, é porque estamos com algum problema, porque não é para ter glicose ou aminoácido na urina. Por quê? Porque todos eles passam para o néfron, mas o néfron, no túbulo contorcido proximal, devolve essas substâncias para o sangue, beleza? Aí temos a alça de Henle, que continua a reabsorção. Algumas substâncias retornam para o sangue. Na porção descendente, ou seja, essa parte da alça que está descendo, o que volta para o sangue é o restante da água que não fará parte da urina. Cerca de 75% da reabsorção da água acontece aqui no túbulo contorcido proximal e 25%, ou seja, 1/4, acontece na alça de Henle. Né? Então, tem bem mais a reabsorção no túbulo contorcido proximal do que na alça de Henle, mas na alça de Henle ainda tem um pouco. Na porção ascendente, agora, o que volta para o sangue são os sais minerais, beleza? Então, alguns sais minerais que acabaram passando mais do que deveriam para o néfron são reabsorvidos também aqui. Sódio, potássio, cloreto, se o corpo precisar deles, vão voltar para o sangue. Não entendi isso, Fê, do Henle. Então, agora a gente está num outro pedaço do néfron, a alça de Henle. A alça de Henle, ela tem uma porção descendente, que é a porção que está descendo, e depois é uma porção ascendente, a porção que está subindo. A gente vai ter processos diferentes na parte que desce e na parte que sobe. Na parte que desce, continua reabsorvendo água. Eu continuo devolvendo água do néfron, ou seja, da própria alça de Henle, para o sangue. Na porção ascendente, eu não vou ter mais reabsorção de água. Agora eu vou ter reabsorção de sais minerais. Os sais minerais que não precisam ser eliminados, ou seja, que não estão em excesso, eles vão voltar para o sangue. Eles passaram lá no filtrado, na filtração glomerular, porque eles são
micromoléculas. Todas as micromoléculas acabaram passando por causa da elevada pressão sanguínea, a cápsula de Bowman acabou pegando elas do sangue. Só que nem todo o sódio, potássio e cloreto que passou para o túbulo renal, que passou por néfron, precisa ser eliminado. Aqueles que não precisarem ser eliminados vão ser reabsorvidos agora aqui na porção ascendente da alça de Henle. Beleza? Mas, gente, dessa história toda aqui, tem muitos detalhes aqui, né? Nossa, como que eu vou lembrar disso aqui tudo? Qual é o importante? Como que eu resumo esse slide aqui no que eu preciso saber para o vestibular? No túbulo com tecido proximal, principalmente eu vou devolver a maior parte da água, vou devolver glicose e aminoácidos. E a alça de Henle ajuda no resto. É isso que eu preciso saber, beleza? Então, que glicose, aminoácidos e a maior parte da água, nesses dois aqui, vão ser reabsorvidos, vão ser devolvidos para o sangue. É isso que eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar o que é porção descendente e ascendente. É muito difícil. Praticamente impossível isso aí ser cobrado, tá? Mas está sempre nos esquemas, então por isso que eu prefiro passar para vocês de forma completa como que é. Agora, uma coisa importante, gente. Esses processos de transporte entre o filtrado, entre o sangue e o néfron, tanto as idas quanto as vindas, às vezes a gente precisa saber o que é transporte ativo e o que é transporte passivo. Na filtração, gente, ou seja, nesse processo aqui, ó, da cápsula de Bowman, isso aqui para vocês tem cara de transporte passivo ou transporte ativo? É um transporte natural ou um transporte com uso de energia? Essa filtração glomerular aqui. Vocês têm alguma ideia? Se é ativo ou se é passivo? Esse transporte? Ó, o pessoal tá falando, acho que é ativo. Teve que pressionar para ocorrer. Mas não é. Ele é passivo. Por que ele é passivo? Porque, claro, tem uma pressão externa para isso acontecer. Mas mas eu não tenho aí nenhuma bomba que está bombeando, precisando de ATP para bombear essas substâncias para o néfron. Na verdade, é só pela variação de pressão, simplesmente pela variação de pressão, de onde tem mais para onde tem menos, que essas substâncias acabam passando por néfron. Então, na verdade, é um transporte passivo, tá? Aqui na filtração glomerular. Como tem uma pressão muito elevada, mais elevada do que dentro do néfron, as substâncias passam naturalmente para dentro do néfron, beleza? Então é passivo. Mas aqui, que é o mais importante, normalmente quando pergunta se é transporte ativo ou passivo, está perguntando aqui na reabsorção. A maior parte dessa reabsorção aqui, gente, para vocês tem cara de ativo ou passivo? A água que volta para o sangue, os sais minerais que voltam para o sangue, a glicose e os aminoácidos que voltam para o sangue, é ativo ou passivo, gente? Pensa o seguinte, uma forma muito boa da gente conseguir lembrar que se é transporte ativo ou passivo é o seguinte, o transporte passivo, ele vai de onde tem mais para onde tem menos, porque ele é natural, de onde tem mais para onde tem menos. O ativo, por que eu preciso da energia no transporte ativo? Porque eu estou levando de onde tem menos para onde tem mais. Por isso que eu preciso da energia, porque eu estou contra o gradiente da natureza. Eu estou contra a tendência natural daquele sistema. Pensa o seguinte aqui. Lembra lá o que está no capilar e o que está no néfron. Essa maior parte da água, glicose e aminoácidos, tem mais, depois da filtração, tem mais no néfron ou no sangue? Faz sentido a reabsorção ser transporte ativo ou transporte passivo? Depois da filtração, eu tenho mais água no néfron ou no capilar? Depois da filtração, para onde foi a maior parte da água? Para o néfron. Depois da filtração, para onde foi a maior parte da glicose e dos aminoácidos? Para o sangue ou para o néfron? Depois da filtração na cápsula. Onde que está a maior parte da glicose e dos aminoácidos? Está no
Está no néfron. Porque a filtração lá, sob alta pressão, passou a maior parte das coisas para o néfron. Então, o néfron é agora quem tem a maior parte da água, a maior parte da glicose e a maior parte dos aminoácidos. Se esse néfron está enroscado com o restante do capilar, o que vai acontecer agora naturalmente? A água vai de onde tem mais para onde tem menos. Depois da filtração, tem mais água no néfron do que no capilar. Então, a água passa naturalmente de volta para o capilar. Depois da filtração, eu tenho muito mais glicose e aminoácidos no néfron do que no sangue. Então, a glicose e aminoácido passam naturalmente para o néfron. Né? Então, a reabsorção ela é passiva aqui. Beleza? De onde tem mais para onde tem menos. Tem mais, depois da filtração, tem mais no néfron do que no sangue, no capilar. Então, essa reabsorção, principalmente a de água aqui, ela é passiva. Beleza? Isso às vezes já foi questão algumas vezes de vestibular. Então, é isso que a gente precisa saber disso aqui. Então, resumo disso aqui, tudo que a gente viu aqui, é o quê? A reabsorção de água, principalmente, ela é passiva. Ó, o pessoal falou que achou confuso. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Aqui na filtração, pela elevada pressão aqui dentro do glomérulo, passaram vários micronutrientes para dentro do néfron, para dentro da cápsula de Bowman, que vai continuar o percurso pelo néfron, né, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, etc. Quais as substâncias que passam nessa filtração? Água e outros micronutrientes, incluindo glicose, aminoácidos, ureia, amônia e etc. Agora, depois dessa filtração, essa arteríola aqui vai continuar emaranhada no restante do néfron, né? Essa arteríola aqui não vai embora ainda, não volta ainda lá para a veia renal e depois vai para o coração, ainda não. Continua enroscada no néfron, fazendo trocas com o néfron. O que acontece? Depois da filtração, o néfron pegou quase tudo que tinha no sangue de micronutrientes. Então o néfron, agora, mas o sangue continua do lado, paralelo ao néfron, continua acompanhando, enroscado no néfron. Só que o néfron agora tem muito mais micronutrientes do que o sangue. Por ele ter muito mais substâncias agora do que o sangue, naturalmente por transporte passivo, ao longo do néfron, essas substâncias vão sendo devolvidas para o sangue, por transporte passivo. Por quê? Simplesmente porque agora o néfron está abarrotado de micronutrientes e o sangue está vazio. O sangue não tem mais glicose, não tem mais aminoácidos, porque todos eles foram filtrados na cápsula. Então, o que acontece? Naturalmente, e água, e a maior parte da água entrou para dentro do néfron também. Então, naturalmente, conforme o capilar está do lado do néfron, aos poucos a água vai voltando para o sangue. Por quê? Porque o néfron está cheio de água e o sangue ficou com pouca água. Então a água vai naturalmente de onde tem mais para onde tem menos, ela é reabsorvida de forma passiva, de transporte natural passivo, volta para o sangue, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle principalmente. De onde tem mais para onde tem menos. Naturalmente acontece esse transporte. E também a maior parte da glicose e do aminoácido também, que passou para o néfron. Agora o néfron está cheio de glicose e aminoácido, só que o sangue está sem glicose e aminoácido praticamente, então passa de onde tem mais para onde tem menos, volta para o sangue de forma natural, de forma passiva também. Beleza? Então é por isso que a gente fala que a reabsorção é passiva. A maior parte da reabsorção é passiva aqui nesse momento, porque vai de onde tem mais para onde tem menos. O néfron devolve para o sangue por transporte passivo essas substâncias, porque o sangue, o capilar agora ficou vazio desses micronutrientes quase depois da filtração. Ficou um pouco mais tranquilo agora para entender? Vamos tentar ver até o final do processo, e aí se ficar mais alguma dúvida, a gente revê no final, pode ser? Então, aqui tem a filtração, a maior parte da água e dos micronutrientes passam, elementos figurados, as células sanguíneas não passam,
e as moléculas grandes não passam. Agora começa a reabsorção. Muita coisa passou para dentro do néfron, mas o néfron precisa devolver. Ele devolve passivamente. Por quê? Porque ele ficou cheio de coisas e aos poucos, naturalmente, isso volta para o sangue de onde tem mais para onde tem menos, principalmente água, glicose e aminoácidos, né? Agora temos a parte final do néfron, o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o que vai acontecer? Algumas substâncias que não foram filtradas no início são secretadas pelo sangue para o interior do néfron. Ou seja, algumas substâncias que desde o início ainda não foram para o néfron, ficaram no sangue esse tempo todo, agora o sangue, ou seja, só a elevada pressão dentro da cápsula não foi suficiente para passar para o néfron algumas substâncias que deveria ter passado. Então agora essas substâncias vão ser secretadas. Pensa o seguinte, gente, se essas substâncias não conseguiram passar para o néfron antes só pela pressão, ou seja, só por transporte passivo, agora, vocês acham que tipo de transporte é esse que está acontecendo aqui no túbulo contorcido distal? É transporte passivo ou ativo para dentro do néfron? É ativo. Agora sim o transporte é ativo, essa secreção aqui. Porque se antes não conseguiu naturalmente, pela elevada pressão dentro da cápsula, não foi suficiente para passar para o néfron, para sair do sangue e entrar no néfron, agora eu vou precisar gastar energia, porque só pela variação de pressão não foi suficiente, pela variação de concentração das substâncias, então eu vou precisar de energia para secretar essa substância para dentro do sangue para o néfron, no túbulo contorcido distal, para poder ser eliminado na urina, né? O que vai para o néfron aqui? Então, uma parte da ureia e da amônia que não passou na filtração vai ser secretado aqui. Também íons de hidrogênio vão ser passados aqui, potássio e medicamentos e drogas, né? Então, medicamentos e drogas, normalmente, às vezes tem moléculas maiores que não passam, porque todo medicamento ou droga que a gente injeta no corpo, que medicamento é uma droga, né? Toda droga que a gente consome, ela precisa ser eliminada também do organismo, não é uma molécula que vai ficar para sempre dentro do nosso corpo. E quem vai eliminar é o rim, né? Onde ele elimina esse medicamento, essa droga? Ele elimina aqui no túbulo contorcido distal pela secreção. Secreta essa molécula desse medicamento para dentro do néfron, beleza? E outras macromoléculas que não passaram na filtração. Tudo bem? Por fim, aqui no túbulo coletor agora, tem a coleta da urina para excreção. Qual é a composição final da urina? Ureia e outras excretas nitrogenadas, sais minerais e água. Pode haver medicamentos que foram ingeridos também. O que não deve estar na urina em hipótese nenhuma? Aminoácidos e glicose. Eles são úteis para o corpo e precisam ser reabsorvidos, ou seja, precisam ser devolvidos do néfron para o sangue. Beleza? Em resumo desse processo todo, qual que é o resumo? Eu começo tendo, aqui sangue e aqui dentro do néfron, beleza? Tudo, onde começa a história? Lá na cápsula de Bowman, eu tenho a filtração, então essa é a setinha aqui. Eu estou passando várias substâncias do sangue para o néfron. Essas substâncias que passaram para o néfron, agora eu vou chamar isso aqui de filtrado. O que é o filtrado? É o princípio da urina. É o que passou para o túbulo renal, passou para o néfron, né? Então, a partir daqui é o filtrado. Ao longo do processo, esse filtrado devolve algumas coisas para o sangue. É o que a gente chama de reabsorção. Quais são as principais substâncias reabsorvidas? São 3. Água, glicose e aminoácidos. Essas são as 3 principais substâncias reabsorvidas, ou seja, são devolvidas para o sangue. E agora, no final, o sangue secreta mais algumas substâncias para saírem na urina, que são medicamentos, drogas e outras coisas, beleza? Desses 3 processos aqui, a secreção é a menos importante. Basta saber que é um transporte ativo, beleza? O que é mais importante? É a filtração, saber o que passa do sangue
para o néfron na cápsula e o que é devolvido e o que continua na urina. Isso é o mais importante da gente conseguir lembrar, beleza? Na filtração passam todos os micronutrientes por causa da elevada pressão. Na reabsorção voltam 3: água, aminoácidos e glicose. Não toda a água, porque uma parte da água vai para a urina, mas a maior parte da água volta para o sangue na reabsorção por causa do hormônio ADH, beleza? Então esse é o resumo do processo que a gente está vendo aqui. E a urina, o que deve ir embora na urina? A água, que não foi reabsorvida, sais minerais que não foram reabsorvidos, que estejam em excesso, as excretas nitrogenadas, amônia, ureia e astúrico, que passaram aqui a maioria na filtração, mas algumas também vão ser secretadas aqui depois, né? E medicamentos e drogas que a gente eventualmente tiver ingerido. Então essa é a composição final da urina. Aqui, gente, os hormônios relacionados ao sistema excretor urinário, já vimos esses 2 hormônios no sistema endócrino, aqui é só para ressituar eles aqui no contexto, né? Então a gente tem a vasopressina, ou ADH, como eu falei, que é o hormônio antidiurético, produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ele estimula a reabsorção de água para o organismo, impedindo a desidratação, principalmente no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle. Ele é inibido pelo consumo de álcool, fazendo com que pouca água seja reabsorvida e muita água seja coletada pelo túbulo coletor para sair na urina. E, por fim, a aldosterona, produzida pelas glândulas adrenais, né, logo em cima dos rins, as suprarrenais produzem aldosterona e enviam para os rins, que regula a quantidade de minerais, sódio e potássio, e a relação ácido-base do sangue, controla os níveis de excreção de hidrogênio, né? Então, a aldosterona, o que eu preciso saber da aldosterona? Ajuda aí para regular os minerais, só isso que eu preciso saber, beleza? O mais importante aqui é a vasopressina, o ADH, que vai mexer na reabsorção de água para o organismo. E já foi questão de prova. Como que o ADH mexe na reabsorção de água? Qual é o mecanismo? Porque eu já falei para vocês, quanto mais ADH, mais antidiurese, mais eu inibo a urina, ou seja, mais eu reabsorvo água para o corpo, sai menos água na urina. Mas qual é o mecanismo? Como é que eu consigo fazer mais água ser devolvida para o sangue? Qual é o mecanismo do ADH? Vocês têm ideia? A gente viu que a reabsorção de água é passiva, né? Se ela é passiva, ou seja, ela acontece naturalmente, como que eu consigo facilitar isso? Como que o ADH consegue facilitar essa reabsorção? Alguém tem alguma ideia? Qual é o mecanismo prático, concreto, que o ADH usa para conseguir aumentar a reabsorção de água? Vocês conseguem pensar alguma coisa? Acentuando a diferença de concentração? Boa, mas não é exatamente isso. Mas faria sentido no contexto. Mas não é. Conseguem pensar em alguma outra coisa? O mecanismo de atuação do ADH é o seguinte: ele vai lá no néfron, principalmente no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, mas principalmente no túbulo contorcido proximal, e ele aumenta o tamanho dos poros. Aumenta a porosidade, a permeabilidade do néfron. Se ele aumenta, deixa o néfron mais poroso, a água sai com muito mais facilidade para dentro, para o néfron, para o sangue. A água volta para o sangue com muito mais facilidade, né? Então é assim que o ADH funciona. E se o ADH é inibido pelo álcool, o que acontece com aqueles poros, com aquela permeabilidade? Eles diminuem de tamanho. Então menos água volta para o sangue, porque eu diminuí a porosidade. Eu diminuí a permeabilidade daquele vaso, daquele néfron. Faz sentido? Então esse é o mecanismo do ADH. Ele aumenta a permeabilidade, aumenta os poros do néfron, porque a água volta naturalmente para o sangue no néfron. Então esse é o mecanismo de atuação. Beleza? Aí, gente, então terminamos os rins, os néfrons. Agora, continuando o trajeto. Aqui é só o finzinho mesmo, né?
Então, temos agora os ureteres, agora a urina foi formada em todo aquele processo que a gente viu, temos os 2 ureteres, que vão trazer essa urina que foi produzida e coletada para a bexiga, transporta a urina para a bexiga por movimentos peristálticos. A bexiga, ela armazena a urina, ela possui músculos estriados e lisos em estrutura especial chamada esfíncter uretral. O esfíncter uretral está aqui, ó, ele que controla aqui quando que a gente vai urinar e quando que a urina continua na bexiga. Os músculos estriados são voluntários e servem para iniciar e interromper a micção, que é o ato de urinar, né? Os músculos lisos são involuntários e mantêm a contração inconscientemente, impedindo a perda urinária. Ou seja, a gente tem 2 tipos de músculos aí. Músculos voluntários e involuntários. Os involuntários, ou seja, quando a gente não pensa, ou quando a gente não quer urinar, eles deixam a nossa urina parada lá. Eu não preciso ficar o tempo todo lembrando que a minha urina, pensando assim, não urina, não urina, não urina. Não é voluntário, né? É que nem um pouco a respiração, né? Se eu precisasse o tempo todo lembrar que eu preciso respirar, eu ia ter algum problema, né? A urina é meio parecido. Eu não preciso lembrar que eu não posso urinar agora, porque eu tô dando aula, né? Então, minha urina precisa ficar guardada na minha bexiga. Eu não preciso ficar lembrando disso o tempo todo. Por quê? Porque involuntariamente a bexiga guarda, pelos músculos lisos, ela guarda lá a urina. Agora, se eu quiser urinar, agora sim, eu vou ativar os músculos voluntários, que são os estriados, para abrir lá a uretra para a urina sair. Beleza? Então, os músculos lisos são involuntários e mantêm a contração inconscientemente, impedindo a perda urinária. E quando a gente quiser urinar, a gente vai ativar os músculos estriados voluntários. Beleza? Por fim, a gente tem a uretra, que conduz a urina para fora do corpo, sem peristaltismo. Então, é isso que a gente tinha para ver. E aqui algumas imagens, gente. Ó, tá aqui os rins, a pirâmide renal com vários néfrons. Aqui nessa está destacado um néfron só, mas cada pirâmide tem milhares e centenas de milhares de néfrons, né? Aqui a estrutura de um néfron, a gente está vendo um emaranhado dos vasos sanguíneos em volta, né? Aqui a gente está vendo o néfron mais uma vez. Aqui a gente está vendo que tem 2 tipos de néfron. Tem um néfron que ele é mais cortical, ou seja, a maior parte dele está na parte mais superficial do rim. E temos esse néfron que é mais justa medular, ou seja, ele está mais na parte da medula, né? Tem bastante parte medular aqui, é maior do que no néfron cortical. Temos aí 2 tipos de néfron, a gente está vendo, né? Então, e aí, gente, tem também os cálculos, né? O que são os cálculos ou pedras que são geradas nos rins? Por que forma essas pedras? O que são essas pedras, gente? Essas pedras, às vezes, são o quê? O corpo é quando a gente tem algum acúmulo de sais, né? Nesse processo todo aqui. Eu posso acabar formando esses cálculos renais. Então, se eu acabo reabsorvendo água demais, né? E aí o que vai formar da urina fica muito sólido, fica com pouco líquido, pouca água, e junta todos aqueles minerais e acaba virando sólido, né? Então, pode ser, o cálculo renal pode ser por causa disso, então daí a importância de beber água bastante, para conseguir dissolver bastante os minerais nesse processo todo. Então é isso, gente. Aí gente que tem, às vezes tem fatores genéticos que influenciam isso também, né? Às vezes a reabsorção pode ter algum problema porque é muito próximo o capilar do néfron ou muito distante, então tudo isso pode influenciar. Às vezes as pessoas ficam mais velhas, ela tem problemas na bexiga e às vezes não consegue segurar o xixi. É uma deficiência nesse esfíncter? Exatamente, Pamela. Então pode ter alguns problemas aí no funcionamento dessa musculatura. A pessoa às vezes acaba perdendo o controle sobre os músculos estriados voluntários. Então ela pode acabar urinando sem querer, né? Então esse é um dos motivos que pode acontecer
a incontinência urinária, que a gente chama, né? Que a pessoa não consegue controlar. Então, pode ser um problema no esfíncter. O músculo desgasta. Então, eu não sei exatamente o que acontece. Se é o próprio músculo que desgasta ou o sistema nervoso que cuida daquela parte, né? Então, às vezes pode ser, talvez, eu consigo imaginar, que todo músculo é controlado por fibras nervosas, né? Então, pode ser que, às vezes, a fibra nervosa não está conseguindo levar muito bem o estímulo elétrico para controlar aquilo ali, né? Então, pode ser, acho que vários fatores podem ser envolvidos com isso. Teria que pesquisar um pouco mais para conseguir te dar uma resposta mais elaborada. Beleza? Gente, então é isso. Vou finalizar aqui.